Bom, vamos dar início, né? Estamos de volta aqui na leitura e nos comentários dos prolegômenos para uma ontologia do ser social, de Jorge Lukács. Estamos fazendo essa leitura, esses comentários críticos, eu e o professor Matheus de Castro, da Universidade Estadual Paulista, Campos de Assis, Unesp. Matheus, tudo bem? Vamos lá? Vamos fazer a nossa leitura? Vamos lá. Boa tarde. Vamos começar. Para quem está seguindo aí com a editora Boitempo, os prolegômenos, página 262. Todavia, uma contraposição rígida entre natureza e sociedade surge, como vimos, somente quando a questão da consciência e seu papel no respectivo ser forma o ponto central do interesse, quando propriamente o conhecimento do ser social em sua particularidade constitui o ponto de partida exclusivo e a correspondente finalidade do interesse. Devido à importância ontológica dessa questão, os conhecimentos corretos que dela emergem podem, com efeito, iluminar de forma verdadeira determinados aspectos, determinadas facetas da relação da sociedade com a natureza. Nunca a relação em sua totalidade movente, nunca a relação em sua totalidade movente, apenas certos aspectos significativos. Se quisermos nos aproximar de fato dessa compreensão do ser mediante o pensamento, precisamos retornar a outra observação de Marx, estreitamente ligada a esta última. Também esta foi por nós citada em outro contexto. Ela diz, em essência, que o conjunto do ser total, tanto da natureza como da sociedade, deve ser concebido como um processo histórico, que a historicidade assim instituída constitui a essência de todo ser. Na época de Marx, especialmente quando foi formulada na obra de juventude A Ideologia Alemã, tal observação não pôde receber uma sustentação científica convincente. Marx e Engels saudaram as descobertas de Darwin como uma confirmação complementar importante dessa concepção de fundo. E Engels, quando enfrentava os problemas da dialética da natureza, tentou aproveitar as primeiras contribuições do conhecimento natural, que apontavam nessa direção, com o intuito de aprimorar essa imagem do mundo. Nossas explicações até aqui já mostraram que se trata objetivamente, em primeira linha, da superação da mais tenaz aparência em nosso mundo, a da coisidade dos objetos, como forma originária determinante de sua objetividade. Em sua praxis científica concreta, Marx sempre combateu esse complexo de representações a propósito do ser. Sempre mostrou como muito do que estamos habituados a conceber como coisal, se corretamente aprendido, mostra-se como processo. Em nosso conhecimento da natureza, esse modo de ver irrompeu definitivamente quando Planck e seus seguidores de sua doutrina foram capazes de compreender de maneira indubitável a fortaleza baluarte teórica da coisidade, o átomo como processo. À luz dessa mudança, vemos que, embora durante muito tempo não tenha sido reconhecido por todos, a maioria daquilo que se concebe cientificamente no terreno das ciências da natureza não tem mais como base o caráter de coisa dos objetos, postos em movimento por forças polarmente diversas, mas que, ao contrário, em toda parte onde começamos a apreender a natureza de maneira intelectualmente adequada, está o fenômeno fundamental: processos irreversíveis de complexos processuais. Do interior do átomo, essa forma de objetividade e, ao mesmo tempo, de movimento chega até a astronomia,
complexos cujos componentes são, em geral, também complexos, formam, na verdade, aquela objetividade que Marx mencionava em seu tempo. E o que são processos irreversíveis, se não cursos da história? Sem levar em conta que sua irreversibilidade é compreendida e, em determinadas circunstâncias, até parcialmente influenciada por uma consciência. Porém, tem com isso superar a irreversibilidade universal. Nesse sentido, podemos dizer que as últimas etapas da ampliação e aprofundamento do conhecimento do mundo confirmaram a constatação do jovem Marx acerca da universalidade cósmica da historicidade. Vale dizer, irreversibilidade dos processos. Essa universalidade, universalidade, agora justificada, uma concepção marxiana do mundo, traz consigo um deslocamento importantíssimo da ênfase na relação entre sociedade e natureza. Na descrição de Engels, e mais ainda naquelas que se seguiram, parecia tratar-se da existência, sobretudo, de um método dialético unitário que poderia ser aplicado com a mesma justeza na natureza e na sociedade. Segundo a autêntica concepção de Marx, trata-se, em contrapartida, de um processo. Marx trata-se, em contrapartida, de um processo, em última análise, mas só em última análise, histórico unitário, e se mostra já na natureza inorgânica, como processo irreversível da transformação de complexos maiores, como sistemas solares, e unidades maiores ainda, passando pelo desenvolvimento histórico de cada planeta, até os átomos processuais e seus componentes, em que não existem fronteiras constatáveis para cima ou para baixo. Devido àqueles acasos favoráveis que possibilitaram a vida orgânica na natureza, surgiu uma nova forma do ser, cujas condições iniciais já começamos a intuir e cuja história, desde Darwin, tornou-se cada vez mais conhecida. Uma série de acasos de outro tipo possibilitou o desenvolvimento do ser social a partir da natureza orgânica. Quando, pois, com Marx, tentamos entender a história de nosso próprio modo do ser social como processo irreversível, tudo o que costumamos chamar de dialética da natureza aparece como sua pré-história. A dupla ênfase da causalidade na transição de uma forma de ser à outra quer, sobretudo, indicar que nesse processo de desenvolvimento histórico, nessas transições, não se pode falar em forças teleológicas, assim como tampouco se pode fazer delas no interior dos processos singulares, irreversíveis, de cada forma do ser determinada. Pré-história significa, portanto, apenas, aí ele abre parênteses, esse apenas abrange uma multiplicidade imensa de determinações reais, fecha parênteses, que uma força do ser mais complicada só pode se desenvolver de uma mais simples, tendo esta última como fundamento. Todavia, as determinações das esferas do ser precedente jamais perdem inteiramente seu significado codeterminante. Os processos de desenvolvimento mostram, em geral, a tendência a uma subordinação das determinações ontológicas derivadas do modo de ser precedente a uma ordem cujo princípio diretor é a autorreprodução da forma do ser nova, mais complexa. Marx fala, com razão,
de uma tendência de recuo das barreiras naturais no ser social. Já falamos sobre a medida e sobre a impossibilidade de um recuo impor-se completamente. Por exemplo, ninguém negará que a sociedade capitalista repousa em modos do ser social mais puros do que a feudal, que, portanto, o momento biológico na sociedade pode ser reduzido por meio do desenvolvimento, ainda que jamais seja totalmente eliminado. É isso. É um parágrafo longo, né? Você quer comentar? Aqui nós já entramos em questões que já discutimos na leitura das bases ontológicas do pensamento e da atividade do homem, né? Não chegamos a discutir isso, mas deixo para você comentar primeiro, depois eu complemento. Eu acho que ele está trazendo aqui para a gente a importância, né, desse momento de separação, né, homem, natureza, a compreensão dessa separação, unidade, né? Quer dizer, há uma separação, mas que separação é essa, né? É uma separação dentro de uma unidade, né? Existe um fenômeno novo, ontologicamente significativo, que é a teleologia, que passa a compor, junto com a causalidade, um novo processo, né? Isso é uma questão importante, né? Ele começa falando dessa questão do processo e da coisidade, que o método de Marx vai permitir combater, né, essa coisidade, mas que ele não tinha um referencial, vamos dizer assim, científico que embasasse essa sua concepção filosófica, né? E aí, com Planck, isso aparece no estudo dos átomos, né, e na compreensão que Planck e seus seguidores trouxeram aí do átomo como um processo, né? E que para o Marx, né, isso estava pautado também nessa questão da compreensão dos seres mais complexos para os menos complexos, a questão universal do espaço, enfim, né, do movimento dos astros e tudo, até a compreensão do ínfimo átomo, né? Para nós é ínfimo no sentido daquilo que a gente chegou nesse sentido do limite inferior, vamos dizer assim, que é que a gente pode chamar de superior e inferior, né? Mas eu acho que ele vai resgatando tudo isso para trazer, olha, tem um momento aí, no meio desse processo irreversível, onde surge algo novo, né? E esse algo novo é a teleologia, as forças teleológicas, que não existiam antes, e que passam a compor esse princípio, essa arqué, né? Que é a causalidade, esse princípio que movimenta a realidade, né? Que movimenta os seres. E esse movimento irreversível agora passa a contar com a teleologia, que vai trazendo uma nova determinação a essa sociedade, uma determinação social, é um codeterminante, né? Nesse processo irreversível. E aí ele termina falando aqui da questão das barreiras naturais, né? E que no capitalismo estaríamos numa fase menos biológica desse processo de desenvolvimento do ser social do que no feudalismo, quer dizer, há um aprimoramento. A gente é acostumado a criticar o capitalismo sempre, né, pela necessidade da sua superação, como nós vimos, mas ele traz aqui essa questão, né, do capitalismo como uma parte de uma evolução, de um processo em evolução. Mas um processo que é contraditório, um processo que é pautado no movimento de complexo, né? Onde as consequências, né, as possibilidades desse processo, daquilo que virá, no ser com o ser social, não se trata de uma questão de destino, única e exclusivamente, mas é a questão de uma produção desse ser, né, desse ser novo através da teleologia. Né? Ele coloca esse elemento, assim ele acredita, né? Essa questão da dialética entre teleologia e causalidade, liberdade e necessidade, mesmo que a base seja sempre a necessidade, né? Dentro dessa possibilidade metodológica. Então, acho que é importante isso aqui, né, Giovanni, mas como você falou, uma recuperação daquilo que a gente já discutiu lá no começo, né? Exato, bom, é importante falar que os prolegômenos, eles são manuscritos que o Lukács ele tenta fazer uma síntese da sua proposta,
né, de ontologia do ser social. Ele tem essa necessidade, depois que ele escreveu, né, aquele manuscrito todo grande que é constituído para a ontologia do ser social, ele sentiu a necessidade de elaborar essa síntese, que é os prolegômenos. Os prolegômenos para a ontologia do ser social, que é o último manuscrito dele, né? Ele falece meses depois, evidentemente, é uma proposta inacabada, mas ele já coloca aqui essa questão a partir de Marx e Engels, né, na ideologia alemã, a questão de que a única só existe uma única ciência, né, a ciência da história. Né? Ele tenta colocar, então, aqui a proposta do que seria uma ciência ontológica, né? Uma ciência ontológica que ela teria como um princípio essa ideia de uma universalidade cósmica da historicidade, né? Quer dizer, da historicidade e da irreversibilidade dos processos, né? Processos objetivos, né? Processos irreversíveis de complexos processuais. Então, quer dizer, o Lukács ele está já colocando aqui o princípio do que seria essa nova ciência, né? Que Marx e Engels eles inauguraram lá em 1847, né? É uma grande contribuição que precisa ser recuperada, porque é o seguinte: o que nós temos a partir de 1847, pelo contrário, é uma fragmentação das ciências que tratam do ser social, né? Então, isso aí é um traço, é um traço ideológico, né? A gente vê isso hoje dentro da universidade, né? A universidade ela é composta por uma série de disciplinas específicas, né? História, psicologia, sociologia, antropologia, geografia, isso no caso das ciências sociais, das ciências humanas, e também separado das ciências físicas, das ciências biológicas. Mas pela proposta que está aqui, que o Lukács está colocando, né? Na verdade, ele está tentando recuperar, dizer, olha, uma ciência ontológica, ela tem como princípio essa questão, né, dessa relação da sociedade com a natureza, né? Quer dizer, a relação da sociedade com a natureza significa pensar o ser social como sendo uma forma de ser que tem como base, né, outras formas de ser que são que opera uma codeterminação, né? É o caso do ser orgânico e do ser inorgânico, né? E que tanto o ser inorgânico, o ser orgânico, o ser social, eles têm esse princípio da historicidade, né? Quer dizer, ou seja, né, você tem aqui a crítica do caráter de coisas, né? Quer dizer, se você pensa que se critica, né, essa coisidade, significa que a realidade toda, né, ela tá em movimento, né? Ela está em movimento, ela está em evolução, né? Que são processos irreversíveis, né, de complexos processuais, que eles rompem com essa ideia, então, de caráter de coisa dos objetos, né? Aquilo que a gente pensa que é uma coisa, na verdade, é uma expressão desses complexos, né? Quer dizer, isso é muito interessante, essa proposta, porque, veja bem, essa concepção, né? Quer dizer, uma concepção materialista da história, mas não é só uma concepção materialista da história, a história é entendida apenas como história humana, né?
Quer dizer, você tem uma concepção materialista da história, mas pensando a história dentro de uma perspectiva ontológica, uma história constituída por essas formas de ser, né, que ele apresenta aqui, né? E é interessante a questão dessas transições que ele chega a falar, né? Porque tudo aquilo ele fala de forma muito rápida, ele não Está recuperando só, né? ele está recuperando, é uma Ele coisa. está É, reiniciando um ciclo do pensamento dele aqui, né? Retrazendo ele essas coisas está. para se aprofundar. Agora, essa questão das transições, nós chegamos a discutir isso daí, né? Eu Quer acho dizer, que sim, viu, Giovanni? a Naquelas antigas passagem, leituras. né? A É, passagem do tem ser um trecho, inorgânico para o ser orgânico, né? Sim. nós chegamos a falar lá atrás no texto, naquele texto do simpósio lá, das bases do pensamento e da ação lá. Tem um trecho aqui desse parágrafo, que eu acho que Sim. sintetiza esse parágrafo inteiro, que é muito grande, né? Aham. Que é bem na página 264, logo bem no final, uma das últimas orações, ele diz assim: os processos de desenvolvimento mostram, em geral, a tendência a uma subordinação das determinações ontológicas derivadas do modo de ser precedente, a uma ordem cujo princípio diretor é a autorreprodução da forma do ser nova, mais complexa. Eu acho que esse trecho, ele resume bem tudo isso que ele está falando, né? Quer Quer dizer, dizer, o ser novo, então, ele é mais complexo, né? mais complexo, Do que o ser e precedente. ele é determinado pelo ser precedente, que vai construir um princípio diretor de autorreprodução dessa forma nova, né? Está embasada no ser precedente, isso que eu acho interessante, né? E daí faz todo o nexo do pensamento metodológico, né? Do ser. Agora, veja bem, Matheus, nessas transições, tampouco se pode falar em forças teleológicas. Quer dizer, Sim. ele está pensando não no ser social, ele está Uhum. pensando nessas formas de ser, né? Quer dizer, tanto na transição do ser inorgânico para o ser orgânico, né? Quer dizer, a origem da vida, como do ser orgânico para o ser social, que é, vamos dizer, aonde você tem diferenças. Agora, veja bem, para problematizar aqui um pouco, eu vou lançar uma questão aqui, eu queria que você comentasse, né? Ele diz que não se pode falar em forças teleológicas, no caso Uhum. desses processos singulares e irreversíveis de cada forma de ser determinada, né? Isso aqui está pensando aqui no ser inorgânico, o ser orgânico. Agora, a passagem do ser orgânico para o ser social, né, que tem na categoria trabalho, né, você tem aí a categoria trabalho, ela implica numa força teleológica ou não? Na minha compreensão, sim, mas ela é resultado do processo de resposta, né? Que não deixa de ser. Lembra no texto lá das bases do pensamento, quando ele coloca assim, que para ter uma resposta tem que ter tido uma pergunta. Mas o primeiro ponto é a obrigação de responder, né? É o primeiro ato ontológico do ser social, ninguém, ele fala, não tira essa. Então, quer dizer, essa atividade de resposta, ela já tinha no animal, né? O animal responde às necessidades, né? Só que essa resposta, então, ela já havia, então a resposta ela vem primeiro. Num determinado momento, essa resposta que passa a ser teleológica, ela começa, é engraçado, né? Ela pressupõe uma pergunta, mas, enfim, essa pergunta não existe, mas ela pressupõe, né? É isso que ele coloca lá. Então, é um salto, né? Um salto que não está pronto, um salto que não está acabado, mas que ele é engendrado por inúmeras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Ele fala do surgimento da linguagem, então ele está falando do surgimento do simbólico, ele está falando da necessidade como carência, então nós podemos pensar na questão do desejo, né?
que já vai começando a se insinuar, não que ele não está nada pronto ali, é um salto, né? É um salto e é parte de um processo de desenvolvimento. Então, no processo do salto, no desenvolvimento, a gente talvez não possa falar desse processo, mas a atividade do trabalho já em si, do ser social, ela implica a teleologia, ela implica a consciência, ela implica todas essas outras coisas, porque o ser social está embasado nessa possibilidade de uma adaptação ativa e consciente do ambiente, porque o ser orgânico já faz uma adaptação ativa. Quem vai fazer uma adaptação ativa e consciente é o ser social. Então, a consciência, ela já é algo que está implicado nesse processo, né, do por teleológico. Então, Giovanni, na minha, assim, concepção, o trabalho já implica, sim, né, as forças teleológicas, mas que são uma parte que decorre dessas pré-determinações ou determinações das formas precedentes, né, que vão promover a autorreprodução da nova força, que é a atividade de transformação da natureza. Ele chega, inclusive, a alargar esse conceito de pré-história, porque ele diz que pré-história, o que é pré-história? Pré-história significa apenas, né? Quer dizer, esse apenas aqui é uma multiplicidade imensa de determinações reais, significa apenas que é uma forma de ser mais complicada, só pode, mais complexa, né? Que né, nessa tradução tem complicada, é mais complexa, só pode se desenvolver de uma mais simples, quer dizer, uma forma complexa só pode se desenvolver de uma mais simples. Isso aí é uma lei, né, vamos dizer, um princípio, outro princípio que ele está colocando, né, além da irreversibilidade, né, além da processualidade, da historicidade, tem essa outra lei, né, que são leis ontológicas, onde uma forma de ser mais complexa, ela se desenvolve a partir de uma mais simples, né? Tendo esta última como fundamento, quer dizer, a mais simples ela é fundamento da forma mais complexa, né? Ou seja, codeterminante, né? Ela jamais perde essa codeterminação, né? Então, quer dizer, o ser inorgânico ele está dentro do ser orgânico e o ser orgânico está dentro do ser social. Isso aqui é interessante, porque aí, por tabela, entra aquela questão do conceito de metabolismo em Marx, né? Quer dizer, o conceito de metabolismo em Marx, ele implica exatamente essa codeterminação, quer dizer, não dá para pensar a sociedade sem pensar a natureza, né? Porque a natureza ela está dentro da sociedade, ela é parte, ela constitui, ela é codeterminante, tal. Então isso aqui é uma questão de princípio. Agora, o Lukács, no final, ele fala nessa tendência de recuo das barreiras naturais no ser social, que talvez seja outro princípio, né? Quer dizer, outro princípio, num parágrafo imenso que você leu, né? Você vê que tem vários princípios assim do que seria uma ciência ontológica, né? Que até que ponto a nossa reflexão que nós fazemos ela leva em consideração, né? Quer dizer, é a historicidade, é a universalidade, é a questão da complexidade, é a questão da irreversibilidade, é a questão do mais simples para o mais complexo, né? E esse mais complexo significa um recuo das barreiras naturais, no caso do ser social. Quer dizer, a natureza está dentro do ser social? Está. Mas a natureza, ela tende a recuar com o desenvolvimento do ser social, né? Isso daí este recuo, ele se impõe inteiramente, é outro princípio, né, desses modos de ser social mais puro, né? Quer dizer, o capitalismo é um modo de ser social mais puro do que o modo de ser, do que o modo feudal. E o modo feudal ele é mais puro do que outras formas que existia
no passado, né, vamos dizer assim, quer dizer, ele está pensando a partir desses princípios, né, o momento aí, ele conclui aqui o parágrafo que você leu, o momento biológico da sociedade pode ser reduzido pelo desenvolvimento, mas jamais é eliminável. Então, quer dizer, uma coisa é você reduzir, recuar, mas não significa que você vai eliminar. Quer dizer, nós, por mais que a gente desenvolva aí as tecnologias, a virtualização, todos esses elementos aí da técnica, né, da tecnologia, que nos afastam, inclusive, da natureza, né, porque a natureza, ela significa espaço e tempo, né? Essa questão da natureza não é só a questão orgânica, inorgânica, é também essas categorias do espaço e do tempo, né? Quer dizer, a tecnologia, ela tende a superar isso, mas ela jamais elimina, né? Quer dizer, essa coisa de que é mais um princípio que ele coloca para uma ciência ontológica, né? Quer dizer, a coisa da subjetividade e objetividade, né? Quer dizer, a subjetividade tem dentro dela, ela é formada, ela se desenvolve a partir da objetividade, né? E a objetividade é isso, é o ser social. É. Né? E tem uma outra coisa, né, Giovanni? Porque é o segundo salto ontológico do ser, né? Porque o primeiro é o da vida, né? Que O é que uma é outra transformação. questão, né? É outra questão mais complexa aí que não. Mas que traz para a gente essa noção de um movimento que existia no ser inorgânico, né? Dos movimentos que ele processava, né? Irreversíveis, os processos irreversíveis que já existiam no ser inorgânico e que, num determinado momento, geram essa nova forma de autorreprodução, né? Que é a vida, que surge desses seres inorgânicos, né? De moléculas de carbono, como ele vai dizer aí, mas, enfim, que hoje já temos um avanço científico muito maior nesse sentido. Mas não tem força teleológica, né? Não tem Deus para criar. Exatamente, exatamente. É um Acaso. processo de produção, né, dessa natureza que está aí se desenvolvendo, né, e produz uma qualidade nova, né, que é a vida. A vida era algo assim, né, se você procurar no espaço, até hoje a gente não achou ainda, né, a gente está procurando aí, a gente não achou. Mas a Pois é, vida, né, exatamente. Nós nem sabemos ainda o que é de fato a vida, né? Porque ela surge aqui, e é uma qualidade nova de ser, é uma realidade nova, né? De autorreprodução, através da reprodução biológica. Né? Agora tem a reprodução biológica consciente no ser social. Isso aí já é um outro passo. Né? Então, acho que retomando isso. Acasos, né? É outro acaso, né? E aí cabe aquela coisa, né? Então tem a consciência, mas existe aquele resuminho que a gente faz para o aluno, né? Existe a consciência, mas existe consciência sem corpo? Não. Existe corpo sem planeta? Não. Né? Então você vê que há uma conexão, né, desses seres, né, para entender justamente essa questão do metabolismo, não é, Giovanni? Do processo histórico. Essa questão que você falou interessante, a questão não tem consciência sem corpo, né? Não. Quer dizer, o que toda a nossa tradição filosófica ficou muito focada na mente, né? No intelecto, né? Na consciência, né? Quer dizer, você tem né? Mas se esquece do corpo, né? Esquece do corpo. A gente já discutiu isso eu, inclusive, até publiquei uma série de ensaios sobre o corpo, porque é uma dimensão que muitas vezes, que é a natureza, né? Que é a natureza, que é a força natural, é aquilo que de fato é a base, né? Essa base codeterminante, né? Para, né, a organização corporal, né? Quer dizer, no princípio você tem a organização corporal. Quer dizer, o princípio talvez a gente possa dizer que não é nem o trabalho, né? Quer dizer, o trabalho para poder existir, você tem que ter uma organização corporal. Você tem que ter essa codeterminação. Isso é algo, né? Mas geralmente tem assim, no princípio é o trabalho, é a consciência, não é a consciência. Né? O princípio não é a consciência, é o ser. É o ser.
né? Isso aí é, é a grande revolução do Marx e Engels na ideologia alemã. Eu comento isso com os meus alunos sempre, né? Por exemplo, hoje a gente fala em maternagem, né? A gente fala em maternidade, maternagem, tudo. Mas, se a gente for retroceder lá na vida, nos seres orgânicos, né? A galinha, as aves, elas começam a desenvolver uma estrutura no hipotálamo, uma amígdala límbica, que faz com que os animais, eles cuidem dos seus filhotes, né? Em que essa relação começa a existir. Mas não existia o conceito de maternidade, ela não se sentia mãe, ela não compreendia, ela não representava isso, mas ela cuidava, né? Porque há uma estrutura que é biológica, uma estrutura fisiológica, enfim, uma estrutura anatômica que vai configurando esse organismo uma resposta, né, de cuidado daquela prole, de proteção, né, de seres que começam a ser cuidados, porque se você pega da origem e desenvolvimento dos seres, né, orgânicos até o homem, que vai se tornar depois o ser social, o homem é o ser menos preparado para habitar o planeta, né, tanto que ele nasce, se ele ficar sozinho, ele morre. Os outros, não. Os outros, a tartaruguinha nasce, ela sai da covinha e vai direto para o mar. Se nenhum predador comer ela, ela sobrevive, né? Então, nós vamos perdendo muitos equipamentos que nos fazem ter essa resposta automática, né, para o ambiente, para que a gente fique vivo desde pequeno. Não, a gente é completamente indefeso quando nasce. Né? Completamente. É o animal mais indefeso que tem. Mas, em compensação, né, nós temos a capacidade da consciência, do simbólico, né, que nos permite cuidarmos uns dos outros. Isso é muito, muito importante, Giovanni. E da tecnologia, né? Quer dizer, você tem... Que vem com isso tudo. Você tem o simbólico e tem a tecnologia, que é a nossa grande couraça aí para lidar com isso que você falou, que é interessante, porque isso aí dá uma discussão tremenda sobre essas... e nós estamos falando aqui do ser orgânico, do ser social, né? E também já, olha só, o salto que a gente deu, né? Quer dizer, a gente deu da consciência, do simbólico, isso implica linguagem, implica subjetividade para essas formas, né? Essas formas não são formas coisais, né? Porque aí você tem a questão da historicidade. Isso aí você pode contar a história da humanidade pelas tecnologias, né? Que ela produziu. Agora, essas tecnologias, elas são forças, assim, agora são forças teleológicas. Isso é que é interessante, porque elas são coisas? Não são coisas. Elas são objetos que são produtos das forças teleológicas, né, para lidar com essa situação que você colocou aí, né? Tem até algumas filosofias que partem até dessa, né, da questão desse desamparo ontológico do ser, né, do humano, né, que de um certo modo, do que é que compensa isso, né? O que é que compensa isso? Eu estava pensando que hoje as pessoas, tem gente que tá utilizando a inteligência artificial para terapia, para namorar, para a inteligência artificial se tornou uma prótese, né? Quer dizer, e nós somos seres, né? Quer dizer, os humanos, eles acabam ser um ser de próteses, né? Quer dizer, a gente tem próteses desde a pré-história, né? Que são as tecnologias, né? As tecnologias, elas fazem parte disso, desse recuo das barreiras naturais, né? Quer dizer, esse recuo das barreiras naturais, mas isso não impede, né, como você colocou aí, a questão desse momento biológico, né, na sociedade. Quer dizer, a gente não pode esquecer que somos corpo, que nós temos um metabolismo natural, né, e o próprio colapso ambiental, ele está nos lembrando disso, né? Quer dizer,
ficou interessante. A gente vive numa época que na época do Marx nem tanto, na época do Marx você não poderia dizer que a natureza estava lembrando isso, que nós somos, né? Nós somos pó e ao pó retornaremos, mas hoje você pode dizer que a natureza está nos lembrando pela questão do aquecimento global, pela questão do colapso ambiental, né? Quer dizer, são todos elementos que mostram como essa concepção de Marx e Engels ela é revolucionária, na época foi revolucionária, e hoje mais do que nunca, né? Se for pensar a questão da universalidade, né? Da universalidade, da universalidade de um ser social, que não é ser apenas um ser social, é um ser natural, né? É um ser natural, né? Quer dizer, isso às vezes a gente esquece. Isso que você falou, a questão da, né? Eu não sei, quer dizer, quem faz psicologia muitas vezes esquece que existe não apenas a mente, mas tem o corpo, né? E que tem a natureza, tem essas relações que muitas vezes diz respeito a esse desenvolvimento, né? Que jamais é eliminável esse momento biológico, né? Hoje eu acho que a psicologia da psicanálise ela está reencontrando essa, né? Ela está rompendo com Descartes, né? Quer dizer, tem até aquele Antônio Damasio, né? Aquele filósofo é neurologista, não sei se você conhece, né? Que ele tem uma série de livros, um deles é O Erro de Descartes. Quer dizer, qual foi o erro de Descartes? Foi separar corpo e mente, né? Então, isso marcou toda a filosofia moderna, né? Quer dizer, toda a filosofia moderna, toda a ciência, né? Ela tende a esquecer essa. E aqui o Marx, já na época, né? Ele já rompia com esse dualismo, né? Quer dizer, a ciência da história ela é, antes de tudo, uma ciência da imanência, né? E isso é muito interessante, isso é revolucionário demais. Aí, se a gente for levar as últimas consequências, né? Mas vamos adiante, né, Matheus? Eu acho que dá para ler mais um parágrafo, não dá? Dá. Vamos lá. Vamos ver onde ele está tentando levar a gente aqui. A concepção correta desse desenvolvimento histórico das formas singulares do ser, uma a partir da outra, de suas interações dinâmicas reais nos respectivos processos de produção de cada tipo do ser, poderia, assim, esclarecer de muitas formas, em termos genéticos, também as mudanças qualitativas. Pensemos, por exemplo, para tomar a esfera da natureza orgânica, em como os efeitos diretos de processos físico-químicos determinam os processos de reprodução das plantas, enquanto nas fases mais desenvolvidas do mundo animal, estas têm de sofrer uma transformação biológica para se tornarem forças dinâmicas reais do novo processo de reprodução. Visão, audição, olfato, etc. São pressupostos reais indispensáveis do processo de reprodução de organismos de tipos mais complexos. Por isso, eles também formam uma base ontológica para a adaptação ativa da sociedade e seus membros. Entretanto, o fato de terem de funcionar por meio de pores teleológicos conscientemente realizados desempenha um papel que produz modificações qualitativas importantes. No tocante a isso, é digno de nota como, apesar da irrevogabilidade dos fundamentos biológicos dessas formas de transformação, sua conversão para o social, recuo das barreiras naturais, produz tendencialmente, de um lado, um aumento de sua eficácia e, de outro, empurra para o segundo plano seus momentos meramente biológicos. Engels diz acertadamente: a águia vê muito mais longe do que o homem, mas o olho do homem vê nas coisas muito mais do que o da águia. E etc. Anti-Durkheim, né, da Mega, essa citação. Bom, vamos tem um parágrafo pequeno logo a seguir, não tem ou não? Vamos lá. Tem, dá para a gente seguir aqui. Vamos lá. Talvez
talvez se veja mais nitidamente ainda essa transformação, essa troca de funções, no fato conhecido de que a mais elevada forma biológica de audição, ouvido absoluto, nada tem a ver com o talento humano para a arte específica da audição, que é a música. Sua existência não diz nada acerca do talento musical do seu possuidor. Por outro lado, há músicos importantes sem ouvido absoluto. Se é verdade que possuí-lo poderia ser uma ajuda importante, isso não diminui minimamente o significado teórico do fato de que ele é dispensável por princípio. O talento musical continua sendo uma capacidade social, como a paisagem ou o modo característico de expressão de uma pessoa, etc., são e permanecem categorias sociais, não mais biológicas. Exato. Aí é outra questão de que o social, né, ele vai se impondo cada vez mais sobre o biológico. Né? Né? E é Embora... interessante aqui, né, que eu vou naquele parágrafo anterior, que ele fala assim, você vai tendo a planta que tem, para a reprodução da vida, processos diretamente físico-químicos, né? E aí ele fala, mas já no animal vão surgindo funções, transformações biológicas, de possibilidade de sentimento de uma certa sensibilidade, como audição, olfato e tal, né? Novas possibilidades que nesse momento não são conscientes, mas que, de uma forma ou de outra, já estão presentes ali nos animais, né? E que vão possibilitar. Eu fiquei pensando na mercadoria, né? Fazendo essa ponte, né? A mercadoria já no feudalismo, né? As trocas mercantis e tudo, a produção que se fazia para si e o excedente que se trocava no mercado. E depois a sociedade produtora de mercadorias, né? Que só produz mercadorias. Estava fazendo essa ponte, né? Como uma coisa vai engendrando outra, né? Enfim, só lembrando aqui, por curiosidade. E dando saltos qualitativamente novos que impede que a gente tente fazer assim, compare a mercadoria no capitalismo com a mercadoria no feudalismo, com a mercadoria na antiguidade ou a mercadoria na pré-história. Quer dizer, são 4 formas sociais que não tem como em termos metodológicos, é necessário fazer essa diferença, né? Como eu estava até tendo uma conversa hoje com o Teixeira sobre essa questão de que muitas vezes se faz não se percebe, né? Isso aí é muito presente dentro das ciências sociais, né? E eu acho que também dentro da psicologia social, né? Não se percebe a especificidade do modo de produção capitalista. Quer dizer, é um modo que não dá para comparar com outros modos de produção, né? O capital ele não existiu em outras formas pré-capitalistas, né? Inclusive, essa especificidade é que, de fato, quer dizer, o Lukács, ele não está dizendo isso diretamente, mas ele está, na medida em que ele está salientando a questão da capacidade social, do recuo das barreiras naturais. Isso é uma característica do modo de produção capitalista. Ele não fala isso, mas se supõe que com o capitalismo você tem esse recuo, né? Essa sociedade mais social, né, é a sociedade capitalista, né? Isso mostra que a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, em fazer essas comparações, assim, ou essas equalizações entre capitalismo, escravismo, né? A questão do escravo, né? Tem gente que muitas vezes pega escravo e fala em escravo no capitalismo, né? Quando vai pensar a questão dos entregadores de aplicativo, vive numa situação de degradação laboral, vai dizer, eles são escravos. Não são escravos, são trabalhadores assalariados. E você tem saltos qualitativos entre o que é escravo e o que é o trabalho assalariado, né? Quer dizer, não dá para comparar, mas hoje as ciências sociais ela vive uma verdadeira invasão de conceitos que não ficam atentos a essa especificidade ontológica, né? Quando se fala em tecnofeudalismo, né?
Quer dizer, é uma aberração conceitual, né? Porque como tecnofeudalismo, né? Quer dizer, não seria interessante falar num tecnocapitalismo, porque aí você poderia estar colocando a questão das rendas tecnológicas, mas as rendas tecnológicas, elas fazem parte dessa forma do capital, né? Quer dizer, é do capital, é do capitalismo, é o desenvolvimento capitalista. Mas aí ficam querendo nos remeter a feudalismo, né? É uma tremenda confusão mental hoje você tem dentro da academia, né? Quer dizer, não é novidade que a confusão mental ela sempre existiu dentro da academia, mas hoje está uma coisa impressionante. É por isso que essa discussão metodológica ela é fundamental, né? Esse controle ontológico, isso que você está falando aí de saber exatamente esse desenvolvimento dessas formas, né? Quer dizer, esse desenvolvimento dessas formas, ela não significa que as coisas são as mesmas, né? Assim como, por exemplo, o ser orgânico não é a mesma coisa do ser inorgânico. Você tem um salto qualitativo, é radical isso daí. Assim como o ser social e o ser orgânico, né? E olha que tem gente que tenta compreender o ser social a partir da biologia, né? Quer dizer, é outra bizarrice metodológica, né? Porque é falha metodológica, porque não percebe, né, essa especificidade do ser social. O ser social, ele tem lá a biologia, mas o que você tem é outro tipo de operação, né? Quer dizer, a forma biológica, ela na verdade, ela é determinada, né? Ela é apenas uma codeterminação, né, do ser social, né, da capacidade social, que o Lukács está colocando aqui, né? Quer dizer, a questão do talento musical, né? Quer dizer, que não depende de ter um ouvido absoluto, né? É uma coisa muito curiosa, quer dizer, você tem o que vale a capacidade social, né? O social, ele se impõe cada vez mais nas nossas formas, nas formas sociais, nas formas biológicas, neurológicas, psicológicas, todas as formas do organismo, né? Elas passam a capacidade social, ela passa a determinar a expressão humana, né, que se tornam categorias sociais, né, não mais biológicas, são categorias sociais, né. Isso é que é interessante, que nós pensarmos até a própria questão do adoecimento, né, da doença, né. Quer dizer, todas as doenças, elas são doenças sociais, elas não podem ser vistas apenas numa perspectiva biológica, né, ou neurofisiológica, né, como você tem hoje, às vezes, no estudo do diagnóstico de que está surgindo novas doenças, tal, quer dizer, na verdade, o que você tem é um desenvolvimento social, né, que tá levando, né, que está aflorando essas formas mórbidas, né, da subjetividade, né? Da subjetividade, que é uma categoria social, não é uma categoria biológica, ou neurofisiológica, ou neurológica, né? Como se tem hoje esse domínio, né? Isso é uma ideologia, você sabe mais do que eu, você está numa área onde você tenta se defender dessas interpretações, né, né? Coisais. Que são coisais, porque transformam a neurologia, a fisiologia em coisas, entendeu? Em O coisas. menos complexo explicando mais complexo, né? É uma inversão metodológica. No nosso caso, quer dizer, é uma questão metodológica. É por isso que essa perspectiva ontológica, ela é muito interessante, porque você já de cara, você já rompe com, né, você já nem discute, você já diz, olha, metodologicamente isso está incorreto, né, porque aqui é a importância de uma ontologia do ser social,
Porque a ontologia do ser social, ela por princípio, ela já critica essas formas ideológicas, né, que são coisais, como você diz aí, né? Quer dizer, mantém essa perspectiva da coisidade, né? Quer dizer, a doença é uma coisa, né? O comportamento é uma coisa, né? A identidade é uma coisa, quer dizer, tudo se tornou coisal, né? Quer dizer, você tem uma neopositividade, isso aí na verdade, a ontologia, ela é uma boa vacina contra isso, entendeu? Quer dizer, isso é fundamental, uma perspectiva ontológica, um controle ontológico, vamos dizer assim, né? Principalmente para orientar essa juventude que está entrando nessa área da pesquisa social, da pesquisa da psicologia social, enfim. Primeiro, é uma pesquisa histórica, e segundo, né, a questão da historicidade. É uma pesquisa, né, quer dizer, a ontologia ela já recupera essa dimensão, né, essa dimensão histórica com todos esses princípios, elementos que a gente está colocando aqui, né? Quer dizer, princípios de ontologia do ser social. É curioso que o Lukács, nesses prolegômenos, olha só, ele tá repetindo coisas que estavam na proposta dele, né? No artigo lá das bases ontológicas, e isso mostra mais do caráter de manuscrito, né, disso que ele está levantando. Talvez para ressaltar. Na próxima semana, a gente dá continuidade a essa nossa leitura aqui, e eu só queria lembrar que os nossos ouvintes, Matheus, para acessarem aí o blog Crítica do Capital, criticadocapital.net, né, que tem uma série que eu abri para refletir sobre essa categoria, né, do Sensucht, que está presente, é uma categoria que está presente, mas não está muito presente, mas está presente, isso é uma coisa interessante, é uma categoria meio escondida, assim, dentro das elaborações lukácianas, né? Essa categoria que é traduzida como nostalgia, anseio, desejo, mas que é muito interessante, né, para nós pensarmos, inclusive, a questão da praxe, né, da praxe e da transformação, da transcendência desse estado de coisas existente, né, que é o tema que, na verdade, é um tema forte aqui dos prolegômenos para ontologia de ser social. Então, acessem o blog, vai ter a parte 2 e a parte 3, porque eu rastreei essa presença dessa categoria, né, de Sensucht nesses dois manuscritos, né, são dois imensos manuscritos, mas como é que foi feito isso? Porque como eu tenho no original, em alemão, né, tenho uma edição bilíngue, tanto dos prolegômenos como da ontologia do ser social, né, eu consegui rastrear através da busca, né, aqui utilizando essa ferramenta digital, então isso é uma coisa maravilhosa, porque você consegue, colocando lá a palavra, você localiza os vários momentos onde aquele termo aparece, e isso permite que se possa fazer uma leitura de cada dessa forma de aparecimento dessa categoria, o que é muito interessante a gente ver no conjunto, né, como o próprio Lukács ele estava tentando elaborar, pensando muito nessa questão, né, da praxe entendida como transcendência, da transcendência dessa ordem, né, capitalista, e com todos os riscos que ela coloca, né? Então é isso. Eu deixo com você aí as palavras finais, na próxima semana, a gente volta à nossa conversa. Então, Giovanni, agradecer a todos que têm nos acompanhado aí, lembrar que, então, semana que vem nós continuamos nossa leitura, e agradecer mais uma vez a companhia. É isso, Giovanni. Um abraço. É isso aí, Matheus. Um grande abraço e até a próxima semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.